Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a Deus. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, com esta liturgia, nós abrimos o mês de agosto, este mês em que a Igreja sempre nos convida a fazer memória das vocações que nós recebemos do próprio Deus. Que ao longo destes finais de semanas, nós vamos recordar destas vocações. Especialmente neste final de semana, nós recordamos de todos os sacerdotes que doaram a sua vida por causa do Evangelho. E diante da revelação do próprio Deus, que suscita pastores segundo o seu coração, estes homens são chamados à santidade, para que sejam santos, sacerdotes santos, segundo o coração de Jesus Cristo. E dentro deste mês também nós somos chamados a também fazer a memória da vocação que também nós recebemos de Deus. Esta vocação que é para todos, a vocação à santidade. A vocação à santidade não é algo ultrapassado, mas sim algo tão presente para nós cristãos. E de fato nós precisamos buscar esta vida de santidade para que assim possamos um dia contemplar a face divina, ir para o céu e participar do banquete da eternidade. Na primeira leitura em que nós acabamos de ouvir, Deus convida o povo a sair da escravidão do Egito e se dirigir para a terra prometida, a nova Jerusalém. Deus convida este povo a deixar tudo para trás para confiar na misericórdia divina, misericórdia
misericórdia que vem do próprio Deus. E assim acontece. O povo confia em Deus e deixa tudo e caminha em direção para a terra prometida. E diante da imagem da primeira leitura, nós também somos motivados a deixar tudo para seguir Jesus. Não podemos esquecer que nós estamos fazendo a experiência do discipulado. Estamos no processo para se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. E diante deste discipulado da qual a liturgia nos convida a viver, nós somos convidados pelo Cristo a deixar tudo para trás para seguir o seu projeto, abraçar o seu projeto. Não dá para seguir Cristo e levar tantas coisas, principalmente aquelas coisas que nós somos apegados. É preciso deixar tudo para que a palavra de Deus possa transformar as nossas vidas e o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. E diante desta imagem tão bonita da primeira leitura, nós somos convidados pelo Cristo a adentrar a Nova Jerusalém. Esta Nova Jerusalém já foi inaugurada pelo próprio Cristo, quando de fato Ele assumiu a nossa condição humana e deu para nós um novo meio de viver bem neste mundo. Com Cristo, a nossa vida é restaurada e provamos verdadeiramente este amor. Mas diante do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus nos recorda que para viver bem em sua comunidade é preciso a partilha. Alguns autores vão dizer que esta passagem, Jesus apenas partilhou os pães e os peixes que aquelas pessoas traziam. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, aqui nós estamos dizendo do próprio Deus, e nós não podemos estar convencidos deste pensamento. Alguns autores vão dizer que Jesus não realizou um milagre, mas nós cremos verdadeiramente que por meio destes pães e destes peixes, Jesus realiza o grande milagre da multiplicação, porque Ele é Deus e Ele pode, e assim Ele concede. Ele mata a fome daquele povo que vai ao encontro dele, e Deus, com muita compaixão, Ele olha para aquele povo e percebe aquele povo o quanto o caminhava na vida miserável, porque eram marcados pelo pecado. Eles ainda não sabiam para onde estavam caminhando, ainda estavam assombrados com as coisas do mundo. Mas quando eles olham para Jesus e percebem que Jesus é o libertador, aquele povo vai ao encontro de Jesus. E Jesus, sempre muito sábio, Ele começa a ensinar aquele povo. E não somente no repartir o pão, numa multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele faz questão de revelar àquele povo e também revela a nós a sua divindade por meio do milagre da multiplicação. E ali o povo então começa a compreender. Mas Jesus, diante daquela realidade que aquele povo estava caminhando, Jesus começa a dizer para o povo que o povo também precisa colocar em prática tudo aquilo que ele está ensinando. E nós não podemos tratar Jesus apenas como um milagreiro, porque o povo via Jesus apenas como um milagreiro. Nós não podemos tratar Jesus assim. Se tratarmos Jesus como apenas este milagreiro, corremos o risco de não compreender o quanto Ele é divino e o quanto Ele faz questão de se revelar a nós
E Jesus começa então a ensinar a este povo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus instituiu a Eucaristia e fez questão com que nós pudéssemos comungar desta Eucaristia, é para que assim, cheios de sua generosidade, nós possamos de fato colocar em prática a solidariedade. Nada adianta eu entrar na fila da Eucaristia, mas ao término da celebração, ao sair por aquela porta, quando eu vejo uma pessoa que necessita da minha ajuda e eu não tenho a coragem de ajudar. A Eucaristia nos coloca nessa condição de pessoas que de fato possam cultivar em seu coração a generosidade. Por isso Jesus nos ensina neste Evangelho o quanto é importante nós vivermos em comunidade, principalmente no repartir aquilo que nós temos. E assim nós precisamos. Mas além de tudo, meus queridos irmãos, Jesus se revela a nós como o alimento, que por meio deste alimento, Ele abre para nós as portas da misericórdia. E abrindo as portas da misericórdia, Ele nos convida a adentrarmos na sua misericórdia, para participarmos do grande banquete da eternidade, que é o reino dos céus. E é para lá que nós estamos caminhando. Mas para chegarmos neste reino, para participarmos do banquete da eternidade, é preciso de fato colocar em prática todos os seus ensinamentos. Se nós não colocarmos em prática, meus queridos irmãos, nós não entenderemos o mistério divino da qual Deus nos envolveu. E dificilmente nós iremos compreender a sua divindade, a sua generosidade que foi lançada sobre nós. E aí Paulo nos convida a refletir na segunda leitura. Quem nos separará do amor de Deus? E Paulo então começa a dizer: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aí Paulo ainda continua: em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. É o próprio Jesus. Por isso nós precisamos de fato estar próximos de Jesus, como essa multidão, para de fato saciarmos a nossa fome, para que assim possamos ser revestidos desta graça e termos a coragem de enfrentarmos tantos desafios neste mundo, e que são tantos, meus irmãos? E nem sempre nós conseguimos lidar com eles, mas só saberemos lidar quando de fato comermos deste verdadeiro pão, que é o próprio Cristo Jesus. Que esta liturgia nos ajude a compreender que o pão que mata a nossa fome é o próprio Cristo Jesus. A Eucaristia que nós recebemos é o próprio Cristo Jesus, presente verdadeiramente. E que sejamos verdadeiros discípulos e discípulos de comprovadas virtudes, e que colocam de fato em prática todos os seus ensinamentos. Não tenha medo das perseguições, não tenha medo das tribulações. Nós venceremos quando o nosso coração está ligado ao coração de